Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A deputada Sílvia Vasconcelos tocou num assunto que nos preocupa a todos, que é o sem-abrigo. Infelizmente, aqui na Madeira sempre se apostou mais no circo, no famoso pão e circo, e de facto ao longo destes anos nunca se apoiou as pessoas que foram mais martirizadas em termos sociais. Não percebemos como é que numa terra que entrou milhões e milhões de euros e não houve dinheiro para ajudar essas pessoas em dificuldades. Mas eu perguntava à senhora deputada Sílvia Vasconcelos se a questão do sem-abrigo também não tem a ver com uma falta de apoio psicológico. Eu, por circunstâncias profissionais, passo muitas vezes ali na Rua do Frigorífico e vejo muitas pessoas, muitos sem-abrigos, em que se nota que têm problemas também de origem psicológica grave, psíquica grave, e não têm qualquer apoio, e precisam de apoio. São pessoas que ao longo da vida foram martirizadas, desculpem o termo, talvez comer o pão que o diabo amassou, foram pessoas que tiveram as infâncias mais cruéis que possam ter existido. Eu lembro, na altura, houve pessoas que até estão nesta casa, como o Sr. Deputado Edgar, que tentaram quebrar esse círculo vicioso e não conseguiram, e vimos que agora estamos a recolher os frutos de anos e anos de desleixo social relativamente a essas pessoas. E como a Sra. Deputada Raquel Coelho disse, a questão dos cacifes, de facto, é uma coisa meio absurda. Aliás, essa ideia dos cacifes começou nos Estados Unidos, porque são, principalmente nas cidades do Oeste, que têm temperaturas negativas durante grande parte do ano e às vezes os sem-abrigo andavam com carrinhos de compras cheios de hidredons e outros meios para combater o frio. Por isso eu queria saber, já que termino, a opinião da senhora deputada, se também não é urgente um apoio de especialistas de doenças mentais também para dar um grande apoio a essas pessoas que bem precisam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como já foi referido aqui, não foi só a Marina do Lugar de Baixo, a tragédia e o regabof dos dinheiros públicos durante o regime jardinista, principalmente na fase final. Nós, na altura, denunciamos que a Marina do Lugar de Baixo também serviu como manobra de diversão do regime jardinista para desviar as atenções. Eles disseram na altura, prontos, tivemos aquele pequeno problema ali, mas o resto correu bem. Mentira! Mentira! E a mentira porquê? Vemos científicos completamente às moscas que custaram milhões de euros, vemos parques empresariais que custaram milhões de euros completamente às moscas, vemos campos de golfe que continuam às moscas e, pior ainda, vemos que a própria Marina do Lugar de Baixo criou um dano colateral tremendo em termos ambientais e de despesismo de dinheiros públicos, que foi a intervenção que foi feita na ribeira da Ponta de Sol. Aí foi feito um verdadeiro crime, destruiu-se um dos vales mais bonitos da Madeira para roubar materiais, para colocar no aterro para proteger e servir de bancada aos antiferes que iam defender a Marina do Lugar de Baixo. Por isso, o grande problema do regime jardinista não é a Marina, nem só a Marina do Lugar de Baixo. O problema foi tudo. A fase final do regime jardinista acabou numa espécie de orgia de gastos públicos, de gastos de dinheiros dos cidadãos e que, infelizmente, não houve tratamento criminal, como também já foi referido aqui. Por isso, é preciso não branquear a atuação do regime jardinista só com a Marina do Lugar de Baixo. Há um rosário de despesismos e de regabof financeiro que também deveria ser motivo de investigação criminal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária, Srs. Deputados, Senhora Secretária, nestes últimos 40 anos é indesmentível que as casas do povo eram uma espécie de extensões do Governo Regional. Eram extensões e, como o Sr. Deputado Roberto já falou aqui, eram braços armados do regime.
Mas também em Cuba havia os comitês de revolução de bairro, que eram precisamente para fazer esse papel. Por isso, os regimes para controlar as instituições de contacto sempre as apoiaram, e as próprias instituições, para poder sobreviver, sempre se deixaram subjugar. E isso é que é pena. Senhora Secretária, nós também sabemos que houve instituições aqui na cidade do Funchal, eu dou-lhe o exemplo da ASA, que foi objeto de fortes reparos do Tribunal de Contas, em que as ajudas do 20 de fevereiro, mais de metade dessas ajudas foram para a administração dessa célebre associação, que no fundo era um braço armado da Câmara Municipal da altura do Dr. Miguel Albuquerque, e havia outras instituições que serviam de influência direta junto às populações da própria presidência da Câmara da altura, uma coisa que era vergonhosa. Era vergonhosa. Mas, senhora Secretária, esta pergunta que eu queria lhe fazer, mas isso já acabou. Quais são as medidas que vai tomar para que não aconteça a desgraça que aconteceu no passado? Porque elas continuam. Neste momento, a Câmara Municipal do Funchal até tem uma atuação engraçada, copia os vícios do antigo PSD. Antes tínhamos a ASA e agora temos um monte de amigos. Temos um monte de amigos. E agora um monte de amigos também faz o papel que a ASA fazia no passado, que era intervir no tempo, no terreno, para angariar apoios para a facção que está à frente da Câmara Municipal do Funchal. É preciso acabar com esses braços armados. Por isso eu perguntar à Sra. Secretária, já termino, Sr. Presidente, perguntar à Sra. Secretária quais as medidas que vai tomar para acabar com esta pouca vergonha dos políticos andarem a instrumentalizar associações em benefício próprio. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária, Srs. Deputados, infelizmente as instituições de solidariedade, Casas do Povo, como já referimos aqui, foram sempre instrumentalizadas pelo poder político. Mas isso é uma tendência humana, não é só aqui na região, é no país, a nível internacional. Há sempre a tentação dos poderes políticos controlar essas instituições. E aqui na Madeira também tivemos um movimento que queria acabar com esta promiscuidade e esta tentativa de influência e manipulação do poder político para estas instituições, e isso caiu por terra, como já reparamos recentemente. O próprio movimento que concorreu à Câmara Municipal do Funchal no sentido de acabar com estes vícios, morreu pelo caminho, e neste momento nota-se que a própria Câmara tem as suas instituições de solidariedade, com as suas influências, e que neste momento já faz propaganda partidária à custa dessas instituições. E aliás até tem instalações que são alugadas a pessoas muito próximas dessa candidatura. Mas, e até temos um assunto, agora lembrei-me, até temos uma situação que eu acho até lamentável. Temos uma associação de deficientes que devia ser até independente para defender os interesses dos deficientes, e agora também está numa candidatura a apoiar uma candidatura à Câmara no Funchal, e não se demitiu, e nem vejo ninguém fazer barulho. Mas há aqui uma situação que eu lamento, porque aqui na Madeira também não se fez uma adaptação da Lei das Fundações. Há uma Lei das Fundações, que é a Lei 24 de 2012, de 9 de julho, que depois sofreu uma adaptação pela Lei Quadro das Fundações, a Lei 150/2015, 10 de setembro, e que não foi adaptada aqui à região. Eu não sei se não foi adaptada aqui à região, precisamente para encobrir uma tragédia chamada Fundação Social Democrática. Que parece, muito bem, senhora deputada, parece que até mudou para uma associação para tentar fugir a essa alteração da lei nacional. Mas, quando temos um Parlamento que é tão reivindicativo, que é contra o colonialismo de Lisboa, como é que uma fundação agora para ser criada tem que pedir o reconhecimento de utilidade pública ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro? E é o que está agora neste momento. Por isso, eu faço aqui um apelo ao Governo Regional,
já que se for fazer uma proposta para adaptar à região esta lei, isso vai para Calendas das Garias. Fica como o célebre gabinete, gabinete de auxílio às populações da Venezuela, que eu fui o primeiro deputado aqui a apresentar um plano de contingência e isso lá para os fundos da legislatura. Por isso, Sra. Secretária, para quando essa adaptação? Porque neste momento as fundações e as instituições, muitas instituições, têm que ir bater à porta do Sr. Primeiro-Ministro para ter o seu reconhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. deputado Gil Canha. Sr. Presidente, Sra. Secretária, Srs. Deputados, infelizmente, as instituições de solidariedade, Casas do Povo, como já referimos aqui, foram sempre instrumentalizadas pelo poder político. Mas isso é uma tendência humana, não é só aqui na região, é no país, a nível internacional. Há sempre a tentação dos poderes políticos controlar essas instituições. E aqui na Madeira também tivemos um movimento que queria acabar com esta promiscuidade e esta tentativa de influência e manipulação do poder político para estas instituições, e isso caiu por terra, como já reparamos recentemente. O próprio movimento que concorreu à Câmara Municipal do Funchal no sentido de acabar com estes vícios, morreu pelo caminho, e neste momento nota-se que a própria Câmara tem as suas instituições de solidariedade, com as suas influências, e que neste momento já faz propaganda partidária à custa dessas instituições. E aliás até tem instalações que são alugadas a pessoas muito próximas dessa candidatura. Mas, e até temos um assunto, agora lembrei-me, até temos uma situação que eu acho até lamentável. Temos uma associação de deficientes que devia ser até independente para defender os interesses dos deficientes, e agora também está numa candidatura à Câmara, a apoiar uma candidatura à Câmara no Funchal, e não se metiu, e nem vejo ninguém fazer barulho. Mas há aqui uma situação que eu lamento, porque aqui na Madeira também não se fez uma adaptação da Lei das Fundações. Há uma Lei das Fundações, que é a Lei 24 de 2012, de 9 de julho, que depois sofreu uma adaptação pela Lei Quadro das Fundações, a Lei 150/2015, 10 de setembro, e que não foi adaptada aqui à região. Eu não sei se não foi adaptada aqui à região, precisamente para encobrir uma tragédia chamada Fundação Social Democrática. Que parece, muito bem, Sra. Deputada, parece que até mudou para uma associação para tentar fugir a essa alteração da lei nacional. Mas, quando temos um Parlamento que é tão reivindicativo, que é contra o colonialismo de Lisboa, como é que uma fundação agora para ser criada tem que pedir o reconhecimento de utilidade pública ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro? E é o que está agora neste momento. Por isso, eu faço aqui um apelo ao Governo Regional, já que se for fazer uma proposta para adaptar à região esta lei, isso vai para Calendas das Garias. Fica como o célebre gabinete de auxílio às populações da Venezuela, que eu fui o primeiro deputado aqui a apresentar um plano de contingência e isso lá para os fundos da legislatura. Por isso, Sra. Secretária, para quando essa adaptação? Porque neste momento as fundações e as instituições, muitas instituições, têm que ir bater à porta do Sr. Primeiro-Ministro para ter o seu reconhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado.